Jesus Cristo, amém? Glória a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para juntos louvarmos, engrandecermos o nome do nosso Deus. E é um privilégio muito grande, uma responsabilidade também, ministrar a palavra do Senhor, mas que nessa manhã o Espírito Santo, Ele venha falar aos nossos corações. As crianças até 10 anos podem se encaminhar à salinha. As crianças recebem uma ministração especial. Glória a Deus, aleluia. Queridos, vamos à meditação da palavra do Senhor, livro de Jonas, capítulo 4, aleluia. Glória a Deus. Profeta Jonas, capítulo 4. O verso 2, a princípio apenas a parte B. Glória a Deus. Diz assim: Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. A princípio, só até aqui. Eu vou pedir por gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós estaremos meditando outros versículos. Queridos, quando nós ouvimos falar a história de Jonas, logo nós pensamos em alguém que não acatou a ordem do Senhor, em alguém que desobedeceu. Nós somos mestres em colocar codinome nas pessoas, né? Então, muitos falam o profeta fujão, o profeta que desobedeceu a ordem do Senhor. Porém, eu vejo que o personagem principal desse livro, apesar de levar o nome de Jonas, apesar de contar-lhe uma experiência que Jonas ele teve com o Senhor, nosso Deus, o personagem principal é justamente o nosso Deus. Ele trata da história de Jonas, mas ele mostra um Deus misericordioso, um Deus paciente, um Deus cheio de amor, atributos do Deus a qual nós servimos. E o tema da mensagem nessa manhã é justamente esse: é a grandeza da misericórdia de Deus, a grandeza da misericórdia do nosso Deus, essa misericórdia que nos possibilitou estarmos reunidos aqui nessa manhã, mais de 2000 anos após o sacrifício de Jesus Cristo. A palavra de Deus ela é viva e diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então se alegre porque você está aqui nessa manhã, porque a misericórdia do Senhor, ela tem sido sobre a nossa vida. E para nós entendermos o que levou Jonas a tomar algumas decisões erradas, é necessário nós entendermos todo o contexto da história, né? Nós não podemos pegar ali simplesmente o fato de que Jonas, ele desobedeceu a ordem de Deus e já gerar uma opinião sobre isso. E no início do livro, no capítulo 1, nós vemos a apresentação de Jonas e a ordem que o Senhor deu a ele. Então o verso 1 diz assim, do capítulo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então Jonas, ele é apresentado como filho de Amitai. E de acordo, nós podemos ver isso em 2 Reis, no capítulo 14, verso 25, diz que Amitai também ele foi um profeta. Então Jonas ele já vinha de uma família de profetas, ele já vinha de uma descendência de profetas. E a ordem do Senhor para Jonas é que ele fosse até a cidade de Nínive. E Nínive era a capital da Síria. E os assírios, eles foram por muito tempo conhecidos como um povo muito violento. Então, quando os assírios, eles invadiam uma cidade,
Os assírios eles já iam ali no rei, eles matavam o rei daquela cidade, então justamente para fragilizar aquela nação, mostrar que a cidade ela estava sem o governante, ela estava sem o líder dela. E a segunda pessoa a quem eles atacavam era justamente os profetas. Então naquela época os profetas eles tinham uma credibilidade muito grande na nação, e eles atacavam tanto os reis para mostrar que a cidade que aquela nação ela estava sem comando, quanto também os profetas, justamente para que fragilizar a nação. E quando o Senhor ele dá ordem a Jonas, a paz ela já tinha sido estabelecida entre a Síria e entre Israel. No entanto, eu imagino que durante a infância de Jonas, por muitas vezes ele teve até que fugir, juntamente com a família dele, por medo dessa repressão, por medo de que o pai, por medo que a família dele fosse morta. E com essa introdução, entendendo agora todo esse contexto, nós passamos a entender o amor que Jonas tinha por Nínive, né? Um amor ali entre aspas, com letra maiúscula, com todos os negritos possíveis. Então, Jonas, ele tinha uma certa mágoa dos assírios por todo o contexto da história. E no capítulo 1, nos fala que Jonas, ele seguiu em direção contrária. Então, Jonas, quando ele recebe a ordem de Deus, Jonas, ele estava em Jope, e de Jope para Nínive, era cerca de 800 quilômetros. No entanto, Jonas, ele vai para Tarsis, e Tarsis era cerca de 3.000 quilômetros de Jope, onde Jonas estava. E era a direção totalmente contrária. Então, era como se você recebesse uma ordem de Deus para que você fosse para a Argentina e você vai para os Estados Unidos. Direções totalmente opostas, distância muito diferente. E ainda no capítulo 1, fala que Deus ele faz soprar um forte vento, enquanto Jonas ele estava ali na embarcação, e inicia-se uma grande tempestade. No entanto, Jonas ele estava no porão daquele navio, e diz a palavra de Deus que ele estava dormindo, e dormindo um sono profundo. Então, essa atitude de Jonas mostra que ele não estava preocupado em ter desobedecido a ordem de Deus. Mostra até uma falta de temor de Jonas em não atender a ordem que Deus tinha dado. E quando o capitão daquele navio, ele encontra Jonas, ele acorda Jonas e pede para que Jonas ele começasse a clamar ao Deus dele, porque o navio ele estava prestes a naufragar. E como a tempestade ela não passava, os marinheiros eles resolveram tirar a sorte. Olha só o significado da palavra sorte nesse momento, né? Vamos girar a sorte para ver o que está ocasionando essa grande tempestade. E a sorte ela sobreveio sobre Jonas. E imediatamente todos quiseram saber a história de Jonas, todos quiseram saber quem era Jonas e o porquê que estava acontecendo toda aquela situação. E após contar o que havia acontecido, Jonas ele pede que os marinheiros daquela embarcação o jogassem ao mar, que provavelmente a tempestade ela cessaria. E o interessante é que os marinheiros, eles serviam outros deuses, eles criam em outros deuses, mas a princípio eles não acataram a ordem de Jonas. Eles tentaram chegar à terra firme, e nós vemos aqui que o temor que Jonas ele não teve naquele momento. Nós vemos que aqueles marinheiros eles tiveram temor. Eles tiveram temor porque eles criam no poder do Deus de Jonas. Então aqui nós vemos que por mais que Jonas ele não tivesse ali um temor, os marinheiros eles tiveram esse temor em de repente tocar na vida de Jonas. E é importante nós refletirmos, pararmos aqui um Deus, e elas temem ao Deus
que nós servimos. Então que nós possamos ter essa consciência, que nós possamos refletir através da nossa vida, nós damos testemunhos do Deus vivo, do Deus todo-poderoso ao qual nós servimos. E no capítulo 2, nos fala que após ser lançado ao mar, Jonas ele é engolido por um grande peixe. Quando nós somos crianças até falam que é uma baleia, né? Que é um peixe grande, que nós temos referência. Mas a Bíblia ela fala um grande peixe. E Jonas ele passa 3 dias dentro daquele grande peixe. E Jonas ele orou, ele reconheceu o grande amor de Deus, ele reconheceu a misericórdia, que Deus ele é um Deus misericordioso. E no capítulo 2, verso 6, Jonas ele diz assim: afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, o teu santo templo. E Deus ele dá ordem para que aquele grande peixe vomitasse Jonas em terra firme. E no capítulo 3, Jonas ele recebe pela segunda vez a ordem de ir a Nínive. Jonas ele teve a segunda chance, e nós também tivemos uma segunda chance. Quando Adão pecou, nós entramos em profundezas, nós entramos num estado de morte, mas nós tivemos uma segunda chance. O Deus todo misericordioso, o Deus amoroso, ele enviou Jesus Cristo, e Jesus Cristo ele se entregou por nós. Jesus Cristo ele se entregou ali na cruz do Calvário, e hoje nós temos essa segunda chance, a segunda chance de termos um relacionamento com o Pai, a segunda chance de, em meio a um mundo cheio de perversidade, nós temos o amor de Cristo. Nós podemos viver sim um paraíso nos dias atuais, não um paraíso que você vai desfrutar de um paraíso, que isso está longe de ser um paraíso, mas a nossa vida, a paz que nós temos, o amor de Deus sobre nós, independente da situação que nós enfrentamos, Ele nos faz viver o paraíso, Ele nos faz viver o amor de Deus. Então se alegre nessa manhã, se alegre na presença do Senhor. Você teve uma segunda chance. Se nós estamos aqui, nós estamos vivendo essa segunda chance, que nós possamos viver intensamente esse amor de Deus, que nós possamos não negligenciar o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, que toda vez que nós olharmos para esse símbolo, porque isso é um símbolo, é o símbolo que nos trouxe essa segunda chance, é o sacrifício de Jesus Cristo. Então aplauda ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor, se alegre na presença do nosso Deus, porque independente daquilo que você está enfrentando, você está vivendo essa segunda chance no Senhor. E nos versículos 3 e 4, aqui já do capítulo 3, nós vemos que Jonas, ele segue a ordem do Senhor. Então o verso 3 ele diz assim: obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Isso nós precisamos prestar atenção. 3 dias para percorrer toda a cidade. Jonas ele entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia. Então Jonas ele fez aqui um milagre. Ele praticamente correu uma maratona, que era para 3 dias, ele fez em 1. E ele proclamava: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então, queridos, aqui fica claro que Jonas ele atendeu a ordem do Senhor. Ele foi obediente a Deus. Mas mostra também qual era a verdadeira intenção de Jonas. Então, uma cidade que se levava 3 dias para percorrer, Jonas, ele percorreu em 1 dia. Então eu imagino a vontade que ele tinha. Ele tinha vontade de acabar logo.
Mas ao mesmo tempo, eu imagino ele anunciando: se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir a cidade. Se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir a cidade. E praticamente correndo, algo que era para 3 dias, percorrer em 1 dia. Mas o nosso Deus, Ele é misericordioso. O nosso Deus, até em cima da nossa má vontade, em cumprir o propósito dEle, Deus opera um milagre. Deus, Ele nos usa como instrumento, não para a nossa glória, não para que nós sejamos lembrados por uma obra, não, mas para que o nome do Senhor, Ele seja glorificado. E o povo ali de Nínive se arrependeu. Eu imagino que eles tinham um ouvido muito bom, eles deveriam ter uma audição muito boa, porque mesmo com toda essa vontade, todo esse empenho de Jonas em pregar a palavra do Senhor, eles ouviram e eles se arrependeram. E no verso 6 do capítulo 3, diz que o rei de Nínive, ou seja, a autoridade maior daquela nação, ficou sabendo dessa profecia, e aqui mostra um gesto de humilhação. Diz que ele tirou o manto real, ou seja, ele se esvaziou de toda a glória que ele tinha ali em meio àquela nação. Ele se vestiu de panos de saco e ele sentou-se sobre as cinzas. Então era algo humilhante para aquela época. A pessoa ela queria demonstrar a humilhação, ela rasgava as suas roupas, ela se vestia justamente de pano de saco, e ela jogava cinzas, se sentava sobre as cinzas, como gesto de humilhação. E mais uma vez, nós vemos o temor ao nosso Deus. Aquele rei, ele não servia a esse Deus. E aquele rei, ele vai além, ele emite um decreto para que toda a nação, para que toda a cidade também fizesse um jejum. E esse jejum, ele não se limitava só às pessoas, só aos seres humanos, mas era um jejum que era feito também pelos animais. Então, tamanho temor que aquele rei teve, tamanho temor que aquela nação teve diante do anúncio de que Deus, ele destruiria aquela nação, que era necessário eles se arrependerem. E conforme nós lemos no início dessa mensagem, Deus, ele se arrependeu e ele não destruiu aquela cidade conforme ele havia ameaçado. E é importante nós entender, Jonas ele utiliza a palavra arrepender, mas o nosso Deus ele não é um Deus de arrependimento. O nosso Deus, ele é um Deus soberano. E Deus ele enviou Jonas ali justamente para anunciar o Evangelho. Deus ele enviou Jesus Cristo para que nós fôssemos salvos. Deus ele enviou Jesus Cristo, não foi simplesmente para que Jesus Cristo ele viesse a esse mundo, e é importante nós entendermos também que ele não deixou de ser Deus. A única equação que 200% é equivalente a 100%, então ele era 100% Deus, continua sendo 100% Deus, e quando ele esteve nesse mundo, ele foi também 100% homem. Ele passou pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas aflições, e isso mostra o grande amor do nosso Deus. Isso mostra o sacrifício de Jesus Cristo, a misericórdia do nosso Deus, para que hoje, eu e você, nós pudéssemos estar aqui na presença do nosso Deus, unidos como igreja de Cristo. Então, nesses 3 primeiros capítulos, nesse breve resumo sobre a história de Jonas, nós vemos que, em meio às decisões erradas de Jonas, Deus, ele é um Deus de salvação. Então, Deus, ele salvou os marinheiros do naufrágio, salvou os marinheiros da morte, porque Deus, ele, para cumprir o propósito dele, ele poderia simplesmente ter naufragado o navio e ter cumprido o propósito dele ali na vida de Jonas, mas ele salvou os marinheiros. Deus também salvou Jonas do afogamento, então ele gerou ali uma provisão, porque ele tinha um propósito. E o nosso Senhor e Salvador também salvou aquela nação, salvou Nínive diante do arrependimento. Então é importante nós entendermos que nós fomos salvos. Nós estávamos condenados à morte,
nós estávamos no mar arredio, nós estávamos em meio à tempestade, e o Senhor Jesus Cristo nos salvou. Nós estávamos nos afundando nas profundezas, assim como Jonas, quando ele foi lançado ao mar. Eu imagino que ele já estava se afundando, porque o peixe ele não ia subir na superfície para pegar Jonas, mas ele estava se afundando em meio às profundezas, e veio a providência do nosso Deus, que trouxe a salvação, e através do anúncio, através da vida de Jonas, aquela nação de Nínive, também ela foi salva. E isso deixa claro que nada foge o controle do nosso Deus. O nosso Deus, Ele é soberano, e por mais que nós sejamos desobedientes, por mais que muitas vezes nós façamos as coisas de forma relaxada, nós não damos a devida atenção àquilo que Deus Ele tem requerido de cada um de nós, porque Deus Ele nos criou não é simplesmente para nós vivermos aqui no ano de 2021, em meio a uma pandemia, vivendo a paz que excede todo entendimento. Não é só para isso. Deus Ele nos criou com um propósito. Então nós devemos viver esse propósito para o qual Deus nos criou. E nós devemos fazer o melhor para o nosso Deus. Algo que Deus Ele tem ministrado muito no meu coração, e foi até o tema do último encontro de casais, é prioridades. Nós precisamos rever um pouco quais são as nossas prioridades. Como servo do Senhor, quais têm sido a nossa prioridade? Nós temos realmente priorizado estar na casa do Senhor, nós temos realmente priorizado, o Senhor levantou como ministro de louvor, nós temos priorizado fazer isso de uma forma excelente para o Senhor. O Senhor te levantou como obreiro na casa dele, como diácono na casa dele. Você tem priorizado, você tem feito o melhor para o nosso Deus. E aqui é interessante que mesmo com a má vontade, a obra ela é feita. Então é um privilégio para nós podemos fazer o melhor e ver a obra do nosso Deus sendo feita. Deus Ele não precisa de mim, Deus Ele não precisa de você para que a obra dele seja feita. Mas nós somos privilegiados, pastor J. Gama, privilegiados em estarmos na presença do Senhor, privilegiados em termos sido chamados para louvar, temos sido chamados para servir na casa do Senhor, privilegiados para, se necessário sim, nós limparmos um banheiro, se necessário sim, nós recolhermos um lixo, e se necessário sim, nós subimos a esse altar também para ministrar a palavra do Senhor. Tudo isso demonstra que nós somos servos do Senhor, e que nós possamos fazer o melhor para o nosso Deus, que nós não venhamos agir como crianças mimadas, que em meio a uma ordem que muitas vezes nós não queremos seguir, nós batemos o pé e nós falamos não, ou nós fazemos, mas nós fazemos com má vontade, que nós possamos nos entregar a cada dia na presença do Senhor, e viver o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Então nós precisamos entender que a vontade do nosso Deus, ela sempre prevalecerá. Então sinta-se privilegiado diante daquilo que Deus colocou nas suas mãos, diante daquilo que Deus Ele tem pedido para que você faça. E muitas vezes nós tampamos o ouvido, e Deus Ele está falando conosco, e nós ouvimos, mas nós tampamos os ouvidos e não queremos seguir aquilo que Deus tem para nossas vidas, aquilo que Deus Ele tem pedido para cada um de nós. E Jonas, ele ficou a leste da cidade, e Jonas ele ficou ali como se fosse num cinema. Ele só estava esperando a cidade ser destruída. Ele sentou-se e ficou aguardando para que se cumprisse a promessa que Deus tinha feito. Mas a promessa se cumpriu, porque houve salvação. Não se cumpriu a promessa que Jonas esperava. E eu e você também, nós fomos salvos, graças à misericórdia do nosso Deus. Nós estávamos condenados. O inimigo das nossas almas, ele estava pronto a ver a nossa destruição, a ver a nossa ruína, a ver a nossa morte, mas através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a nossa sentença, ela foi mudada. Aquilo que era para ser morte, aquilo que era para ser destruição,
nos trouxe vida. E hoje nós temos vida em abundância, vida em Deus. E no verso 2 do capítulo 4, Jonas ele faz uma oração a Deus, confessando o verdadeiro motivo pelo qual ele não queria, ele não obedeceu, ele não queria ir até Nínive. Então o verso 2 diz assim: ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Então, nós estamos falando de alguém que foi salvo da morte. Nós estamos falando de alguém que foi lançado ao mar em uma grande tempestade. E quando ele foi contrariado, quando a vontade dele não se concretizou, ele questionou a Deus. E Jonas, ele usa os atributos de Deus, misericordioso, paciente, cheio de amor, como sendo algo negativo, como sendo o motivo pelo qual Nínive não foi destruída. E se nós não tomarmos cuidados, nós queremos que Deus, o nosso Deus poderoso, o nosso Deus soberano que pode todas as coisas, nós queremos muitas vezes que Deus, ele venha agir em nossa própria justiça. Nós temos a nossa justiça, mas a nossa justiça ela não prevalece diante da justiça de Deus. Então existem mágoas, existem ressentimentos, e se nós não tomarmos cuidados, nós até fazemos orações para que Deus entre em meu favor, Deus tire essa pessoa da minha vida, mas muitas vezes Deus está querendo cumprir um propósito na vida daquela pessoa, e Ele quer nos usar, e nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Então que nós venhamos tomar cuidado, justamente para não querer colocar Deus contra a parede, e viver as nossas próprias justiças, mas que nós possamos viver a justiça do nosso Deus. E a justiça do nosso Deus é justamente misericórdia. A justiça do nosso Deus é justamente paciência. A justiça do nosso Deus é o amor. Então que nós possamos entender. E no verso 6, Deus ele dá um refrigério para Jonas diante daquela situação. Então verso 6, capítulo 4 diz assim: então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Na verdade aqui, queridos, Deus ele estava querendo mostrar uma lição para Jonas. E o texto ele continua, verso 7. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma larva atacar a planta, e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto que ele quase desmaiasse. Com isso, ele desejou morrer, e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite, e numa noite ela morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? O interessante é que a história de Jonas, ela acaba dessa forma. A partir daqui, nós não temos mais relatos sobre a vida de Jonas, sobre o que aconteceu com Jonas. E acaba justamente nessa pergunta: não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E não é por merecimento, nunca será por merecimento o refrigério do Senhor nas nossas vidas. A salvação
que nós temos não é por merecimento. O pão de cada dia que nós temos na nossa casa não é por merecimento. O fato de nós termos a oportunidade de nessa manhã nos reunirmos como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, isso é muito importante. Nós vivemos em comunhão, nós vivemos como igreja de Cristo. O corpo ele não vive separado. Se eu amputar minha mão vai perder a vida. Então é importante nós termos essa consciência de vivermos a unidade, de vivermos o corpo de Cristo, de vivermos o conceito de igreja de Cristo. Isso não é porque nós somos bons, isso não é por merecimento, mas isso é pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E com tudo isso, nós podemos aprender que por mais que tenha sido doloroso o processo, nós não temos o direito de estar amargurados com ninguém. Isso nos afasta da presença do Senhor. O fato de nós termos amarguras no nosso coração, o fato de ter feridas que não foram tratadas, de ter ressentimentos no nosso coração, tudo isso nos afasta da presença do nosso Deus. Então, independente daquilo que você tenha vivido no passado, independente daquilo que você de repente hoje você está vivendo, que nós possamos perdoar, que nós possamos amar. De repente você está vivendo uma crise no seu casamento, você tem feridas que duram por anos, você tem amarguras com pessoas que ocorreram lá atrás, situações que ocorreram lá atrás, e isso vem se perpetuando, só que isso tem te levado em direção contrária àquilo que Deus tem para a sua vida, e que aquilo que nós possamos viver na presença do Senhor, seja algo que o Senhor ele tem para nós. O Senhor ele não vai nos usar se o nosso coração ele estiver dividido, se tiver parte do coração amargurado, parte do coração ferido, parte do coração contaminado por uma situação que ocorreu, ele não vai habitar na outra parte. O nosso Deus, ele quer ser o Deus de tudo, ele quer ser o Senhor de toda a nossa vida. Então que nessa manhã nós possamos nos livrar de toda a amargura. Eu sei que de repente não é fácil, de repente parece simples eu subir aqui e falar de perdão, eu subir aqui e falar do que você sofreu, e falar da amargura que você sente na sua vida, mas pode ser difícil, mas o nosso Deus, ele é um Deus poderoso. O nosso Deus, ele é um Deus que ele cura a doença física, quem dirá curar a doença da alma, quem dirá curar a doença do seu coração. A situação, de repente, você não vai esquecer uma situação, mas uma vez eu ouvi uma analogia, e isso me fez entender que por mais que existam feridas que ocorram durante a nossa vida, e muitas vezes nós olhamos a ferida, ela está aberta, e nós sentimos a dor, nós sentimos a dor daquele ferimento, e com o tempo aquilo vai cicatrizando. Com o tempo, você vai olhar, você vai lembrar daquela ferida, mas aquilo já está cicatrizado, aquilo não vai gerar mais dor, aquilo não vai gerar mais o sofrimento. Então que o Espírito Santo, ele nos ajude a cicatrizar as feridas que estão abertas, que o Espírito Santo, ele nos ajude a perdoar, que o Espírito Santo, ele nos ajude a realmente nos entregarmos totalmente na presença dele, a vivermos o propósito, assim como Deus ele tinha um propósito em cima da vida de Jonas, e Jonas ele foi privilegiado por poder anunciar a salvação ali em Nínive. Deus ele tem um propósito sobre cada um de nós, mas para isso é necessário nós nos tratarmos, e o tratamento ele não vai vir através da minha vida, ele não vai vir através da vida do pastor Alencar, ele não vai vir através dos louvores. O tratamento ele vai vir a partir do momento que você tomar uma decisão, e a decisão ela tem que partir de você, e o Espírito Santo ele vai começar a agir na sua vida. Então neste momento eu te convido a se colocar de pé, Neste momento
nós recebemos a ministração de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso, de um Deus paciente, sim. E se nós estamos aqui, é dada a paciência que Deus teve em nos livrar deste mundo. Mas essa palavra também ela nos fala sobre algo muito importante, e que para nós vivermos a vontade de Deus, para nós vivermos os propósitos que Deus tem para cada um de nós, é necessário nós sermos limpos, é necessário nós sermos curados. Eu não sei e nem quero saber, nem quero que Deus me revele o que você tem vivido, mas o nosso Deus Ele conhece. O nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, mas Ele não é o dono só de coisas palpáveis nesse mundo. Ele é o dono da nossa vida, e Ele sabe o que tem passado no coração de cada um de nós. Ele sabe o que você viveu para chegar até o dia de hoje. Ele sabe como você está se sentindo nessa manhã. Mas Ele enviou Jesus Cristo, e o mesmo Jesus Cristo que se entregou ali na cruz do Calvário, nessa manhã Ele está de braços abertos, com o mesmo símbolo ali da cruz do Calvário, pronto a te abraçar, pronto a curar essa ferida que vem se carregando por anos, a curar toda a amargura que você tem, que neste momento você possa curvar a sua cabeça, e nós iremos fazer uma oração, para que Deus Ele entre com provisão. Pai querido, nós te exaltamos, Senhor. Ó Pai amado, nós reconhecemos, Senhor Jesus, a Tua soberania. Nós reconhecemos, meu Deus, que Tu és um Deus misericordioso, que Tu és um Deus paciente, que Tu és um Deus amoroso, Senhor, e nós nos alegramos, porque isso mostra o poder do Deus ao qual nós servimos. Ó Pai querido, mas ao mesmo tempo, Senhor, neste momento, Senhor Jesus, nós nos examinamos, Senhor. Nós pedimos, Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha examinar, Senhor Jesus, cada vida, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, meu Deus, venha examinar, Senhor Jesus, cada coração, Senhor. Ó Pai querido, vidas que de repente, Senhor, têm sido lançadas, Senhor Jesus, no mar revolto, Senhor. Vidas, Senhor Jesus, que têm se aprofundado, Senhor Jesus, ó Pai amado, na morte, Senhor, nas profundezas, Senhor, do abismo, meu Pai. Ó Senhor Jesus, mas assim como o Senhor enviou o grande peixe, Senhor Jesus, para salvar Jonas, Senhor, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos o Consolador da nossa alma, que nos resgata diante dessa profundeza. Nós temos o sacrifício de Jesus Cristo. Ó Pai amado, Senhor meu Deus, nós pedimos nessa manhã, que o Senhor venha visitar cada coração, meu Pai, cada vida, Senhor. Pai querido, Tu conheces, Senhor Jesus, a verdadeira situação de cada um de nós. Nós podemos fingir, Senhor, para aqueles que estão ao nosso redor. Nós podemos fingir, Senhor, para os nossos familiares, para os nossos amigos, Senhor. Ó Pai amado, mas Tu conheces, Senhor, o coração. Ó Pai amado, que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja visitando, Senhor Jesus, cada vida. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, visite, Senhor Jesus, ó Pai amado, cada pessoa que está assistindo essa transmissão, que está cultuando do seu lar, meu Pai. Espírito Santo de Deus, traga, Senhor Jesus, o entendimento, Senhor. Traga, Senhor Jesus, o arrependimento. Traga, Senhor Jesus, a decisão, meu Pai. A decisão, Senhor Jesus, de perdoar. A decisão, Senhor Jesus, de mudar a história, Senhor. A decisão, Senhor Jesus, de se entregar inteiramente a Ti, meu Pai. Ó Espírito Santo de Deus, ó Pai amado, que através das nossas vidas, Senhor, ó Pai amado, nações sejam salvas. Ó Pai amado, que vidas sejam restauradas, Senhor. Que vidas, Senhor Jesus, vejam em nós, Senhor, ó Pai amado, e temam a Ti, que és um Deus grande, que és um Deus amoroso, que és um Deus misericordioso, meu Pai. Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos, Pai, e Te bendizemos por tudo, em o nome de Jesus. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte.